Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É só você ter uma ideia, aliás isso é uma coisa que é um pesadelo na verdade, se você prova pensar, né? Todo dia, eu fiz um vídeo outro dia sobre a lei da melancia de Rio Claro. Você conhece a lei da melancia de Rio? Em 1894, o presidente da Câmara de lá, no vídeo eu coloquei o nome do cara, mostrei a foto do cara, ele sancionou uma lei dizendo que era proibido comer melancia em Rio Claro. E essa lei valeu até 1991, só em 1991 O que será que esse cara estava pensando? que foi revogada. Provavelmente tinha uma outra fruta que ele era amigo do empresário. E aí a melancia estava em alta. Que viagem. Não, é até pior do que isso. Pior? Era uma... Bom, pior dependendo do lado que você veja, né? Era porque estava tendo uma epidemia de tifo e febre amarela na região e havia o preconceito na época de que melancia causava essa doença. Lembra? Ué, era só a teoria dos germes foi inventada em 1888. Então, assim, tinha sido recém-inventada, né? Não chegou em Rio Claro ainda, né? Em 1890 e pouco, né? Então, o cara tinha essas coisas, né? Que melancia causa problema, não sei, causa doença. E aí ele proibiu a melancia e ficou até 91. Assim, tudo bem, você pode entender que em 1894, né, ter uma lei dessa, né, o pessoal não sabia. Mas caramba, 1920, o pessoal já sabia desse troço, não é a melancia. E por que continua ali? E isso é a verdade da maior parte das leis do Brasil. Todo dia são criadas, a cada hora são criadas 7 leis. Sério? Se a gente já ficou mais do que uma hora aqui, eu não sei quanto tempo a gente já ficou aqui, mas já criaram um monte de 7 leis. 7 leis pelo menos. 7 leis pelo menos no Brasil, em todos os níveis, agora né? eles estão Em trabalhando prefeito. essa hora. Essa hora não, mas na outra hora eles compensam. Entendeu? Eles compensam para dar esse. Se você fizer a conta, isso foi 2020. 7 leis por hora no Brasil foram criadas. Que foram revogadas, meu amigo, infielmente, é 0 ponto alguma coisa. Toda lei tinha que ter um tempo de expirar, na minha opinião. Igual fruta, tá ligado? Comprou, uma hora vai acabar. Aí repara o que acontece, cara. Você tá num emaranhado legal absurdo. Todo tempo tem leis novas. Você não pode dizer que você sabe que você não tem um princípio jurídico, que você não pode alegar que você não sabe da lei, né? Não pode dizer isso. Então, ou seja, você tem que saber todas as leis. O fato é que com 7 leis por hora surgindo no Brasil, como que você... Que pessoa é capaz disso? Não, é impossível. Cara, advogados não conseguem saber todas as leis. Não tem como. O pessoal que é tributarista, quando vai pegar um município novo, tem que estudar a lei do município. Não tem jeito. Não tem como saber, né? Cada lugar é diferente. E se você trabalha com muitos municípios, tem que ficar acompanhando, porque a Câmara Municipal vai de tempos em tempos parir uma lei nova lá para aquele negócio. Cara, para o advogado é um negócio já infernal você conseguir manter isso daí. Imagina para o civil, para a pessoa que não é advogada. E mesmo para o advogado, porque ele é especialista naquela área, saiu dali, não tem como ser especialista em tudo, saber todas as leis. Então, repara o absurdo que a gente vive hoje. Você é obrigado a saber todas as leis, porque você não pode alegar depois que você não sabia daquela lei. Isso é muito foda, né, cara? Ou seja, porra, não tem lógica, cara. Não tem como. É humanamente impossível você fazer isso. Não tem... Mas eu diria que isso não é um problema inerente do Estado necessariamente, e sim da política, né? Porque a gente totalmente podia ter um processo onde as leis têm uma data de validade, onde a gente revoga leis pra caralho. É que a gente nunca conseguiu viver um momento na sociedade onde a gente tem um bom Estado. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Pois é. Não, como eu falo pra você, o problema disso é o juspositivismo. O juspositivismo tá errado, é uma coisa que... É uma ideia que parece legal. Não, vamos escrever as leis aqui pra ficar todo mundo certinho, pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Não resolve problema nenhum, porque a lei escrita ela vai ser interpretada de um monte de gente. O caso do STF, o STF cada hora interpreta a Constituição de um jeito diferente. Não, o STF são reis. Eles são reis exato. Que tomam decisões a bel prazer. Mas se você perguntar para eles estão interpretando a Constituição. Eles vão falar para você mesmo, que estão interpretando a moda caralho. É o que eu falo, né? Hermenêutica constitucional 5D, né? O cara viu ali que aquele ponto e vírgula que tinha ali, ele... Na 5ª dimensão, ele desabrochava numa flor de novas leis. Lá, Daqui a pouco eles vão interpretar. Caralho, no final das contas é isso, cara. Mas Mas assim, de forma realista, pra gente caminhar pra qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa do Estado. Não precisa? Eu não acredito. Eu não acho que seja necessário. Assim, De forma realista, a gente não vai acabar com o Estado amanhã, então Não, a gente vai ter amanhã que lidar com a ideia do Estado existir. acho que a gente vai ter que isso lidar é com... inevitável. Acho que, na verdade, assim, movimentos pro diminuição do Estado era o que a gente gostaria. É o que a gente certo? gostaria. Isso. Então, assim, a gente tem coisas que precisam ser mudadas o mais rápido possível para que a gente alcance um patamar onde, por exemplo, se o Estado acabar amanhã,
A verdade é que o cara ali do Capão Redondo tá fudido. Tá Tem nada. muita gente fudida. Não, tá fudido. Os aposentados estão fudidos. Tá Ah, todo os mundo fudido. aposentados Tem um tão monte, fudidos. tem uma Um monte de galera gente. fudida. Então, assim, a gente precisa... Agora mesmo, a gente precisa do Estado passar a porra das reformas. Né? A gente precisa mudar muita coisa. Eu concordo. A gente precisa, sei lá, uma reforma... Eu acho que primeiro a gente precisava de uma reforma... Eu não sei nem o que é olha primeiro. só, olha só, Tem que ser eu vou todas falar ao um mesmo negócio- tempo, na minha opinião. Olha só, na boa, não vai acontecer, cara. É o que eu falo. O Estado ele tende a crescer. Não adianta a gente querer lutar, tentar mudar o Estado. Ele vai sempre crescer. É por isso que eu Mas tenho já medo. houve mudanças no Estado. Não. Já houve, não para menor, né? Mas houve mudanças no Estado benéficas, né? Não, dá para fazer mudanças benéficas. Dá. Sim. Eu acho que privatização é uma coisa benéfica, você diminuir leis é uma coisa benéfica. Eu sempre falo, eu acho que um dos grandes problemas no Brasil é a lei trabalhista. A lei trabalhista no Brasil, cara, é praticamente proibido você contratar gente aqui no Brasil. É uma coisa que, se você parar pra pensar, você botar na ponta do lápis ali, meu Não, amigo, você tem toda a razão. Eu fico pequeno e não vou contratar ninguém. Você não contrata CLT no Brasil. A verdade Não, é se essa. Se contratar, você tiver uma você nova só empresa e maluco. você estiver contratando CLT, você vai falir. Pois é, a verdade é essa. E o que acontece é isso, ou seja, eu acho que isso no final Ou das você contas vai as pessoas pagar não muito percebem. menos, né? Ou seus funcionários vão ter uma qualidade de vida inferior ao ponto de você não conseguir funcionários qualificados para o seu serviço. Esse é o grande ponto. No final das contas, essas leis prejudicam o próprio empregado. A própria pessoa que está procurando emprego, ela acaba prejudicada por isso daí, né? Porque eu falo sempre isso, né? A lei, ela impõe um custo. Qualquer lei impõe um custo. Isso é uma coisa que no direito você sabe disso, não tem jeito. Você está fechando um grau de mobilidade social. Alguma coisa que antes as pessoas podiam fazer, elas não podem mais. Tipo, botar para trabalhar 10 horas por dia. Não pode mais, porque tem uma lei limitando a 8 horas. Se a lei é boa ou é ruim, não interessa, mas é uma limitação que você tem. O amigo não pode nem querer trabalhar 10 horas. Se a pessoa topar... Eu sempre trabalhei pra caramba a minha vida toda, nunca trabalhei menos de 10 horas por dia na minha vida toda, e não tem problema nenhum com isso. Eu poderia aceitar esse tipo de coisa, mas agora eu não sou proibido. Se eu for trabalhar como empregado de alguém, eu não posso fazer isso. Então, você está limitando aquilo ali. Aí o que acontece? O custo dessa lei, quem é que vai pagar o custo dessa lei? No final das contas, você pode entender que se é uma lei sobre uma relação voluntária e a relação de emprego entre o patrão e o empregado é uma relação voluntária, ninguém precisa empregar ninguém, você pode ficar sem o empregado. O empregado não precisa trabalhar para você, se ele não quiser, ele trabalha para outra pessoa, é uma relação voluntária. Esse custo vai ser pago pela parte mais fraca. Sempre. Não, porque o cara só vai fechar um negócio se, por exemplo, o empregador for a parte mais forte nesse caso, geralmente não necessariamente. Existem algumas áreas no Brasil que o empregado dita, mas a maior parte é o empregador que dita as regras. O empregador, nesse caso, ele vai impor esse custo ao empregado, ele vai diminuir o salário do empregado para compor aquele custo da lei trabalhista. É o que acontece, é o que a gente vê no Brasil. É por isso que no Brasil você tem pouco emprego, porque joga o valor abaixo do salário mínimo, você não consegue contratar. Né? Porque você não pode pagar menos que o salário mínimo. E pagar menos salário mínimo é foda, porque o salário mínimo já é idiota, né? Já não é um salário mínimo, né? Pois mas aquele negócio, é um salário miséria, né? Eu acho uma besteira você estabelecer esse salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo, na verdade, não impede a pessoa de ganhar R$0, né? Se a pessoa está desempregada... Eu me recuso a pagar o salário mínimo para alguém aqui, tá É. ligado? Para trabalhar 8 horas por dia, eu me recuso, eu acho desumano. Não, eu concordo contigo. Mas do Mas eu ponto de também não vista sou uma econômico... tiazinha fazendo um negócio na esquina ali também. E tem um monte de coisas disso. Se você for no interior, tem muita gente que vive muito bem com salário, até menos de um salário mínimo. Você tem outras... Não em São Paulo, né, mano? Não, em São Paulo não. Mas em outros lugares você vive bem. Quem é que deveria decidir isso? Eu até brinquei uma vez, eu fiz um vídeo falando que eu era favorável ao salário mínimo individual. Você diz quanto é o seu salário mínimo. Quando alguém te oferecer menos que aquilo, você não aceita o emprego. Né? É menor que o seu salário mínimo. Em teoria, esse é o salário mínimo da concorrência livre, né? Exatamente. Vamos fazer isso, porque a verdade é essa. Cada lugar, cada pessoa, né? Você pode dizer assim, não, eu acho o salário mínimo horrível. Para você é horrível, mas tem gente no interior que acha razoável. Tem várias cidades no Brasil que a média salarial é menor do que o mínimo, né? Que você tem muita gente vive com menos que o mínimo. Então, por que não o salário mínimo individual? Cada pessoa decide o seu salário mínimo. Pronto, você decide. Foda é que antigamente a gente tinha muitos caras que eram grandes donos de fazenda que pegavam trabalho escravo mesmo, e se não tivesse uma lei que garantisse essa proteção... É foda. É foda porque a gente já vive no Estado. A lei do salário, a lei trabalhista, ela nasce com uma boa ideia, uma boa intenção. Ela nasce com uma boa intenção,
mas no fim das contas ela atrapalha. Prejudica. Essa é a minha visão. Não, eu concordo. E ela talvez- tem uma boa talvez no intenção, ela passado- não resolve o problema Não resolve. que ela se propõe a resolver e cria outros problemas. Talvez no passado fosse algo necessário? Pode ser que no passado Pode fosse ser. algo necessário. Esse é o problema não das sei leis, dizer. né? Que elas são uma foto do presente momento. Elas podem fazer E ficam sentido. pra sempre. E aí depois para de difícil fazer pra tirar. sentido, porque normalmente é isso que acontece, né? Mas se contar, tem umas que não fazem sentido mesmo, tipo canudo de papel. Não, essa não faz sentido nenhum, cara. É só uma hipocrisia. É só um band-aid. Aí pra tu gente- compra, por exemplo, um milkshake, e aí vem o canudo de papel, mas o milkshake vem todo embalado. Assim, ele vem no plástico, copo e todo enrolado no plástico. Porra. Por causa da Covid, né? Não, lá no Rio teve uma que proibiram o copo de... Não, como é que foi? Não, proibiram o canudo. Aí o pessoal começou a servir refrigerante no copo, né? Porque não pode canudo o copo. No copo de Só plástico. que o copo de plástico é muito maior do que um canudo. Então, no final das contas, você tá gerando muito mais lixo. É umas Não, ideias Sempre quando o Estado acha que pode resolver um problema, ele só cria mais problemas.